E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu gostaria de comentar com vocês um tema meio polêmico, né? Eu recebi de alguns pacientes, né, essas últimas semanas, não só um vídeo, mas dois vídeos de pessoas querendo mostrar, né, que colocar travesseiro, né, exposto diretamente à luz do sol possa prejudicar a sua alergia, né? E o título do vídeo justamente era isso: nunca faça isso, né? E uma informação meio que falsa, né? Eles mostram no vídeo que você expor o travesseiro ou o colchão diretamente à luz do sol, né? Você pode aumentar a população de ácaro naquele travesseiro, né? Ou naquele colchão, colchonete. Né? Então a gente precisa entender um pouco sobre a ciência do ácaro, né? Como o ácaro vive, etc., para a gente poder saber como interferir, né? Primeira coisa de todas, né? O paciente que tem alergia, uma rinite, uma asma, ele é sensível, ele não é sensível diretamente à poeira, né? Ninguém tem alergia à poeira, né? A gente tem alergia ao ácaro que vive se alimentando dos restos que estão na poeira. Então, na verdade, a gente não tem alergia à poeira, a gente tem alergia ao ácaro que está na poeira. Então, para diminuir os sintomas de alergia do paciente, nós temos que intervir exatamente nisso, na população de ácaro que está no ambiente do paciente alérgico, né? Fazendo isso, o paciente vai obter uma melhora nos seus sintomas. Então, como que a gente mexe no ácaro? Então, o ácaro, ele é um artrópode, ele é microscópico, ele funciona como se fosse da classe dos aracnídeos, ele é da mesma família da aranha, né? Sendo que ele é microscópico, a gente não consegue ver ele. E ele se alimenta justamente dos restos que ficam na poeira, né? Ele fica ali se alimentando, consegue se acasalar e se multiplica por conta disso. O ácaro, né, comprovadamente, cientificamente, ele gosta, ele adora ambientes que são mais escuros e ambientes que são menos arejados e ambientes mais úmidos. O ácaro ele gosta bastante de uma umidade relativa do ar entre 50% e 70%, de uma temperatura do ambiente entre 22 e 30 graus Celsius. Então, assim, aqui em Maceió, por exemplo, é um ambiente ideal para ele se multiplicar, né? A temperatura certa, a umidade correta, né? E se você tiver um ambiente fechado, melhor ainda. Então, o que a gente precisa fazer no ambiente do alérgico é abrir as janelas, deixar a luz do sol entrar, né? Diminuir um pouco a umidade daquele ambiente, né? E a temperatura, né? Então, a temperatura aqui não tem como a gente mexer muito, né? O ácaro, ele é altamente resistente a temperaturas baixas, então o frio não vai fazer muita diferença para ele. E os estudos mostram que o ácaro morre através da exposição da luz solar. Claro que a exposição inicial da luz solar vai fazer com que ele fique irritado. Então, logo no primeiro momento que você coloca o travesseiro ou o colchonete exposto à luz do sol, o ácaro vai ficar irritado, porque ele está morrendo, então ele fica irritado realmente. Mas os estudos mostram que deixar um travesseiro e deixar um colchonete exposto à luz do sol por 3 a 5 horas vai matar todos os ácaros que estão ali dentro. Então, é uma medida boa, entre aspas boa. Por que entre aspas boa? Porque a luz do sol vai matar aquele ácaro, mas o corpo do ácaro morto ele vai continuar no travesseiro. Então, apesar dela ser uma medida eficaz de eliminar ou diminuir a quantidade de ácaro do ambiente, né? Você vai diminuir principalmente do travesseiro e do colchonete. Ela não é uma medida 100% eficaz, porque o corpo do ácaro continua lá e ele pode também, o corpo do ácaro, fazer com que o paciente desenvolva alergias, né? Então, a melhor maneira de você evitar o contato do alérgeno, que é o ácaro, com o paciente, é você comprando aquelas capas anti-ácaro, né, que são capas feitas de um tecido que o ácaro não consegue atravessar, e essa capa ela vai ficar envolta completamente no travesseiro e no colchão do paciente. Então essa é a melhor medida. Fazer essas outras medidas de limpeza, claro, ar-condicionado, né, a limpeza adequada do ar-condicionado, nunca varrer uma casa, né, sempre passar pano, porque quando você varre a casa, o ácaro ele se espalha no ambiente. E também a questão do ventilador, né, o ventilador ele também funciona como se fosse você passando, varrendo a casa, ele vai espalhar aquela poeira no ambiente. E espalhando a poeira no ambiente, você vai fazer com que o paciente inale mais aquela poeira e, consequentemente, o ácaro e vai piorar da sua alergia. Então essas são as medidas iniciais que a gente faz quando o paciente, a gente sabe, né, que ele tem sensibilidade ao ácaro. A gente faz essas medidas. Então, o vídeo não está correto, que foi me encaminhado, né? Ele está, é um vídeo meio que falso, mas também você fazer essas medidas de luz do sol no travesseiro e no colchonete,
Ele não é uma medida 100% eficaz, mas ajuda naquele, porque a capa de vez em quando é cara, né? A gente faz orçamentos pela cidade e a gente vê que é uma capa cara. Então nem todo mundo consegue fazer a compra dessa capa. Então, nesse caso, a gente acaba orientando sim, né? Fazer a exposição, pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana, 3 horas pelo menos de luz de sol no travesseiro, né? E no colchão, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato, né? Estou aqui à disposição. Forte abraço!